Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta quinta-feira, feriado, dia 20 de novembro do ano de 2025. Aqui estamos para trazer as principais notícias para você. Mesmo que é feriado, tem muita coisa acontecendo em Brasília. Este assunto dos generais estarem com medo de uma revolta da tropa, inclusive o chefe do Exército foi falar com o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho a matéria até na Folha de São Paulo para você ter ideia. É um sinal de que tudo pode mudar daqui para frente. Você precisa entender o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal está colocando na cadeia os principais generais do Exército de história. General Heleno Augusto, o próprio presidente Bolsonaro, entre outros. O que isso significa? Talvez eu que fiz também as Forças Armadas, você que também de repente fez, e para você que não fez, para você entender, existe um processo de hierarquia dentro do Exército Brasileiro que é muito forte, um respeito muito grande. E não há quem entenda de estudo, de realidade, de pé no chão, que não reconheça que tudo isso que está sendo feito é arbitrário, é nulo, é um processo vicioso, aquilo que os juristas estão dizendo por aí. E aí, o chefe do Exército Brasileiro já fala em abandonar em uma aposentadoria compulsória. E junto com ele, o Thomas Paiva não é sozinho, diz que outros estão querendo sair fora porque tem medo de uma revolta da tropa e não conseguirem conter. Você imagina a tropa, estou falando dos soldados, do sargento, cabo, tenente, se revoltarem e tomarem conta deste Brasil. Eu estou dizendo que aqui está tendo muita fumaça, e onde tem fumaça tem fogo e o bicho vai pegar. Eu vou convidar você que está junto comigo para você dar o seu like, para você compartilhar. Você que está junto comigo nesse dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu não gosto desse feriado, já disse aqui. Porque eu sou negro, eu me considero, apesar de ser moreno claro, me considero negro, porque meu pai é negro, minha avó era negra, né? Toda a família negra, então eu acho que um dia de consciência negra é como se a gente estivesse pedindo um favor para reconhecer isso. E nós somos iguais perante a lei e perante Deus. Perante a lei dos homens e perante Deus. Então não tem essa distinção, né? Então não gosto de cota racial. Ah, tem que ter cota, viu? Ah, não, tem que fazer uma cotinha ali, porque o negro, ele precisa de uma ajuda. Eu acho muito vitimismo, acho que não tem que se comemorar nada nesse dia da consciência negra. Daqui a pouco tem a consciência branca. Daqui a pouco tem a consciência dos loiros, daqui a pouco tem a consciência dos morenos, daqui a pouco tem o dia das consciências, sabe? Esse negócio de ficar misturando. Todos nós somos iguais perante os olhos de Deus e perante a lei. A nossa Constituição fala isso. Então depois você deixa aqui para mim teu comentário. Aliás, eu vou pedir isso, né? Para você deixar aqui para mim de onde é que você está me assistindo, para depois eu possa te cumprimentar também. Sempre volto ali, escrevo, deixo o recado para você. E o que você acha desse negócio aí? Eu não sou muito fã disso não, né? Não sou. 30 segundos para falar para você que hoje a empresa RPN está aberta. Hoje, feriado, tá vendo esse telefone que está aqui? 0800 355 3000, você liga ou esse mesmo número adiciona no teu celular e chama no WhatsApp. Sabe por que a empresa RPN resolveu trabalhar hoje? Porque hoje pode ser que seja o último dia da nossa Black. Porque a nossa Black Friday ela está condicionada à quantidade de produtos que estão no estoque. E os produtos estão acabando. Então, se você quer aproveitar a grande oportunidade para comprar os produtos por um preço incrível, você tem que passar a mão no telefone e ligar para 0800 355 3000, chamar no WhatsApp. Você vai levar todo o produto capilar, todo o processo capilar para recuperar o seu cabelo numa condição totalmente especial. Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento. Liberado pela Anvisa, testificado e aumenta em 75% o seu tratamento capilar. Algo super inovador, tá dando certo, todo mundo dando resposta, satisfeito com tudo isso. Você compra hoje na Black, o que pode ser o último dia. Curcumã, para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o melhor produto para desinflamar o seu corpo. Tá aqui, ó, Curcumã. Ela tem a curcumina longa extraída da flor, colágeno tipo 2 das aves, vitamina D e gengibre. E tem também um mini massageador. Tá aqui, ó. Um mini massageador para poder desinflamar todo o seu corpo. Sabe onde está inflamado?
Sabe onde está com aquela inflamação? Esse mini massageador que é eletromagnético recarregável, ele vai agir justamente no local onde está inflamado. Comprando o tratamento do curcumã, você leva um mini massageador. Para os homens, cavalo negro, virilidade, disposição. Para as mulheres, o Lib+, para o libido da mulher, são produtos adultos. Você passa a mão no telefone e liga agora e aproveita que pode ser o último dia, tá bom? Tem outros produtos, né? Então a nossa vitamina B12, tem a vitamina C, D e Z, tem o Dropix, tem o Herbal Pro+, tem todos os produtos à sua disposição. O que pode ser hoje o nosso último dia da Black. Então não perca tempo, tá bom? O número está na tela, você liga ou chama no WhatsApp. Preste atenção no que eu vou te dizer. Essa matéria eu considero uma matéria bombástica. Eu considero. Você vai entender a hora que eu começar a ler ela aqui. Chefe do Exército pede a Moraes que militares condenados não sejam algemados na hora da prisão. O Exército Brasileiro já está sabendo, através da sua cúpula, através do Supremo Tribunal Federal, que os generais serão presos. Generais do Exército no Brasil serão presos. Irão para a cadeia. E começou a ter um zum. Grupos, conversas, reuniões da tropa dizendo que não iam aceitar isso. Que era uma humilhação para que a cor oliva verde, para que a nossa farda fosse manchada com generais sendo algemados e de forma inocente. Olha o que diz aqui. O comandante do Exército, Thomas Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que os integrantes da corporação condenados pela trama golpista sejam conduzidos por militares e não sejam algemados no momento da prisão. Os dois conversaram segunda-feira na residência do general do Exército, no setor militar urbano de Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio, também participou do encontro. Procurado pela reportagem por meio do gabinete da assessoria de imprensa do tribunal sobre os pedidos do comandante do Exército, o ministro não se manifestou. A informação sobre o pedido de Thomas e Moraes foi publicada inicialmente pela UOL e confirmada pela Folha de São Paulo. Entre os militares já condenados pela primeira turma do STF golpista, né? Estão os ex-comandantes. Eu falei que a turma é golpista. O ex-comandante do Exército, ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o GSI na gestão do presidente Bolsonaro. Para os dois, eventual prisão devem seguir protocolos similares de detenção do general Walter Braga Neto, com uma separação de uma sala do Estado-Maior. O local mais provável é o Comando Militar do Planalto, no centro de Brasília. Braga Neto, por sua vez, está preso desde o ano passado em unidade militar no Rio de Janeiro, onde deve permanecer após Moraes determinar o início da pena de execução. Os militares ainda poderão perder o direito da prisão em unidade militar caso tenha cassado seus postos de patente no Superior Tribunal Militar. Nesse cenário, eles são considerados indignos de oficialato e pedem um benefício típico de carreira. Na terça-feira, 18, o STF publicou no Diário Oficial de Justiça o acordo da decisão que rejeitou os primeiros recursos de Bolsonaro e dos demais réus do núcleo central da trama golpista, o que inclui Paulo Sérgio e Augusto Heleno. A publicação oficial do documento abre contagem para o prazo para que as defesas dos condenados possam apresentar os recursos do processo. Bolsonaro e outros réus só serão presos quando não puderem mais apresentar recursos. Normalmente, o STF tem determinado a execução de penas após a rejeição do segundo embargo. Moraes pode determinar a prisão imediata e entender que as defesas entraram com recursos apenas para protelar a execução penal. Tudo isso que eu estou te contando, a tropa está sabendo. E essa é a preocupação. Preste muita atenção que o general do Exército, Thomas Paiva, pede para que, inclusive, os demais generais e o presidente Bolsonaro seja conduzido por militares do Exército e não pela polícia. Vocês acham que o clima tá bacana, tá legal ou tá de qualquer jeito?
eu tenho fé que muita coisa ainda pode acontecer. Não é de praxe uma notícia dessa vir e ficar de forma normal. Se a tropa está revoltada, é porque os generais estão preocupadíssimos com o que pode acontecer. E dizem nos bastidores, que os generais estão prestes a entregar a patente e sair fora, com medo de uma retaliação que não teria como controlar.
O Banco Master pagou 500 milhões de reais para advogados. O nome do escritório da esposa do ministro Moraes está citado nessa lista. E não é só. Há nomes tão ou mais graúdos que esses nessa lista de pagamentos do Banco Master a advogados. Eu vou tratar desses nomes e vou explicar essa notícia que está hoje correndo a imprensa toda. Mas antes, eu tenho de me apresentar. Sou André Marcília, advogado, professor, e pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, porque quando você deixa o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante para você, e se é para você, ele distribui para mais gente e você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro. Assim, você tem acesso a conteúdos exclusivos do canal. Muito bem, então o Banco Master, ele pagou 500 milhões a advogados. O relatório a que a imprensa agora passa a ter acesso mostra que em 2024 os gastos foram de 580 milhões de reais com advogados. Serviços técnicos especializados. 75% desses gastos, o valor é 75% maior do que em 2023. Esse aumento de 250 milhões é composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Está assim no relatório. O aumento de 250 milhões de um ano para outro. Portanto, está lá, aspas, foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Bom, aí você vai ver com quem que esses gastos foram realizados. Está lá, Barsi de Moraes. Barsi de Moraes, como todos sabemos, é um escritório que hoje atuam nele os filhos do ministro Moraes e também a esposa do ministro Moraes. E ele é um dos contratados, é uma das pessoas, um dos escritórios que está nessa lista de contratados e que recebeu, portanto, então, parte desses valores que nós estamos aqui horrorizados, né, com o volume contando para vocês. Eles foram, portanto, o escritório Barsi de Moraes foi contratado nesse período, está lá. Outro, para vocês entenderem como a coisa, enfim, era volumosa, também atenderam como consultores ou como conselheiros remunerados, conselheiros jurídicos ou para questões técnicas relativas a esse universo jurídico, também foram contratados de forma remunerada pessoas como Michel Temer. Também o Michel Temer está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Lewandowski também foi contratado como um dos consultores ou conselheiros remunerados. Quem mais está nessa lista? Guido Mantega também é um dos nomes que está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Henrique Meirelles é outro que está nessa lista. Ou seja, diversos nomes, como a gente vem dizendo aqui, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, mostrando que, de alguma forma, o Banco Master se relacionava com os poderes todos, com o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário. Ele tinha, claro, aqui relações contratuais, mas relações que, de alguma forma, estendiam os seus tentáculos e as suas relações e as suas costuras com todos os poderes, com o poder público, com o poder privado. A gente até já também mencionou aqui no canal, no vídeo anterior, que em 2022 o dono do Banco Master chegou a pagar um jantar em Nova York para os ministros do STF, imagina só, e também tinha relações, ainda tem, sem dúvida alguma, com o Centrão e também outras relações com o próprio Poder Executivo, composto agora pelo governo Lula. Então, as relações vão do universo público ao privado e parece que abarcam todo mundo ou muita gente. Por isso que a gente tem mencionado, se houver uma delação do dono do Banco Master, pode ser que a República caia. O Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro Comando da Capital. O que é o Banco Master? O Banco Master é um banco de médio porte que é controlado pelo empresário Daniel Vorcado.
o Master teve, nos últimos anos, um crescimento meteórico e uma postura de mercado muito agressiva, principalmente na emissão de títulos. E quando você vê um banco no Brasil crescendo muito da noite para o dia, é normal, e eu recomendo que sempre se suspeite. Geralmente tem coisa errada. Segundo foi reportado pela Rádio Itatiaia, o Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Mas em 2025 a coisa começou a desandar e o banco passou a enfrentar dificuldades de liquidez. E isso ficou muito claro em razão de um grande volume de captação via CDB, que são os certificados de depósito bancário, basicamente é você emprestando dinheiro ao banco. E CDB são normais, mas um volume alto de CDB para um banco que já não tem liquidez é uma bandeira vermelha importante de que muita gente pode estar à beira de tomar calote. Diante desse problema todo, em março desse ano, o Conselho do BRB, um banco público do Distrito Federal, aprovou um contrato para comprar uma participação no Banco Master de algo como 58% do capital. O CAD chegou a aprovar a operação sem nenhuma restrição, o que também é bizarro, mas em setembro o Banco Central barrou o negócio, citando o temor de que o BRB herdasse passivos ocultos e ativos podres e tivesse a sua saúde financeira também comprometida. Ou seja, o Banco Master cresceu de forma alucinante, fez uma série de operações ruins, aí apareceu um banco público que decidiu tentar salvar o Master, colocando dinheiro dos seus clientes na reta para salvar um bilionário amigo do sistema. E a estratégia deu errado, mas eles buscaram outras alternativas. Nesse sentido, anteontem, no dia 17, a Fictor Holding Financeira, junto a um consórcio de investidores do Emirados Árabes, anunciou a compra do Banco Master. Essa compra garantiria um aporte imediato de 3 bilhões de reais em capital e um plano para comprar 100% das ações do Daniel Alvorcaro, mudando o nome de Banco Master para Banco Fictor. Ou seja, o banco ia ser socorrido, o Daniel Alvorcaro não teria nenhum prejuízo e todo mundo ia fingir que nada aconteceu. Esse negócio, no entanto, dependia da aprovação do Banco Central e do CAD. No dia seguinte ao anúncio, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, mirando um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos e manipulação de carteiras envolvendo, dentre outros bancos, o Banco Master e o BRB. Aliás, eu sempre fico surpreso quando eu me lembro que a Polícia Federal ainda faz operações. O Alexandre deve estar de férias. Não tinha nenhum idoso, nenhuma mãe de família para prender, eles decidiram ir atrás de crimes. Que coisa. De acordo com os documentos citados pelo Metrópolis, o Banco Master teria emitido cerca de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, dos quais 12 bilhões estariam sem lastro adequado com ativos de baixa liquidez. Para tapar esse buraco, eles teriam se associado a uma fintech, a Cartus Sociedade de Crédito Direto, e a empresa Tirreno Consultoria, montando um esquema de aquisição de carteiras de crédito supostamente inexistentes ou super avaliadas, que depois seriam vendidas ao BRB. Por isso, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que há um padrão de violação sistemática de normas regulatórias e possível organização criminosa voltada à fraude contra o sistema financeiro. Dentre os principais ativos das operações estão dentre os principais alvos da investigação estão o próprio Daniel Alvorcaro, o Augusto Lima, que também é sócio do Master, e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Em paralelo a tudo isso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras empresas do mesmo grupo econômico. E esse, então, um resumo para vocês do caso do Banco Master, sobre o qual tanto se fala e que tantas pessoas estavam tentando entender. Só que a coisa não para por aí, porque a Polícia Federal vai investigar, para além de tudo isso, as operações bilionárias do Banco Master com fundos de pensão dos estados e municípios, que também são um prato cheio para a corrupção no Brasil. Eles captaram pelo menos 1,9 bilhão de reais vendendo os títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente está falando de uma elite econômica que usa o seu dinheiro para fazer operações fraudulentas e enriquecer alucinadamente, e quando a casa cair, fazer uma porrada de acordo com outros bancos que também vão usar o seu dinheiro para salvar o bilionário
que enriqueceu de maneira criminosa. E você começa a puxar o fio das pessoas que estão ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Lima, e muita coisa interessante começa a aparecer. Você vai ver, por exemplo, que o Daniel Vorcaro contratou um escritório de advocacia para defender o banco em algumas ações judiciais. Daí você pensa que ele contrataria os maiores escritórios de advocacia do Brasil, com os melhores advogados, com os nomes mais reconhecidos. Mas não. Ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Barsi de Moraes Advogados, onde trabalham a mulher e os filhos do Alexandre de Moraes. Se você acha coincidência, você puxa um pouquinho mais e vê que o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, também trabalha como consultor para o Banco Master. E eu me pergunto o seguinte, o que será que faz como consultor de um banco um homem cuja única profissão na vida foi ser político? Vejam essa reportagem e tirem as suas conclusões. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Mas calma, talvez seja tudo coincidência. É também coincidência o fato do Banco Master ter contratado o agora ministro da Justiça e antes ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o seu comitê consultivo e estratégico. A criação de conteúdo de vídeo está quebrada e não é sua culpa? Eles sempre querem mais podcasts. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? Com esse dinheiro, ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro. Ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer e também o do Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de um establishment, quando eu falo de uma elite financeira, quando eu falo que o Brasil é comandado por essas pessoas que estão num esquema para bater a sua carteira, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Isso é o sistema. Os bancos envolvidos com a elite do Poder Judiciário, que está envolvida com a elite do Legislativo, que está envolvida com a elite do Executivo. E tudo isso acaba no mesmo lugar. E onde isso acaba, você me pergunta. Ora, vejam essa reportagem. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligação com o PCC. O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro Comando da Capital. Ninguém vai falar isso em veículo de imprensa nenhum. Vão te convencer que é tudo coincidência? Esse é o narcoestado que se tornou o Brasil. E não tenha dúvidas que no ano que vem esse assunto vai ser proibido. Afinal, isso aqui é o que se chama de antidemocrático, propagação de desordem informacional. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô? Para você não poder nem gritar socorro. O defensor da democracia é o dono do Banco Master, que em 2023, enquanto estava em Paris, na presença de outros empresários e de ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que o STF foi o guardião da democracia nos últimos tempos. Porque a democracia para eles é isso. É a Débora, há 14 anos na prisão por passar batom e no estátua, enquanto eles têm certeza que, mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes e para o Lewandowski. Gente bandida. Gente bandida. E essa é a democracia pujante do Supremo Tribunal Federal, da Faria Lima, da elite política. É contra isso
que nós estamos lutando. Isso é ser antissistema. E no momento em que você perceber essa união destas pessoas contra você, aí você vai estar pronto para dar o primeiro passo. E seguindo nessa toada, né, que a gente sabe que houve aquela operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, né, e foi descoberto que o PCC usava várias empresas, várias fintechs, empresas de investimento e tal, para lavar dinheiro. E agora surge a informação, né, a gente já sabia que tem a tal da REAG, né, que era uma gestora de fundos que estava ligada ao PCC, e também tinha negócios com o Banco Master. Então, o Banco Master do Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, estava também envolvida, ao que tudo indica, pelas investigações, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC. Né? O fundo era o Hans 95, dessa REAG, que é uma gestora de investimentos que está entre as que foram alvo daquela operação Carbono Oculto. Né? Não era investimentos feitos diretamente pelo fundo, era um negócio disperso, todo disfarçado, para você não saber de quem era aquele dinheiro, aquela verba e tal. E a gente vai passeando aqui pelas relações do Daniel Vorcaro e pelas relações do ex-sócio dele, Augusto Lima. Falamos um pouco sobre isso ontem no Boletim da Noite. Bom, o Banco Master tinha contratado o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Tinha contratado como consultor o Ricardo Lewandowski, assim que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Contratou o Michel Temer como consultor também para ajudar em negócios lá na região do Oriente Médio, no Marrocos, ali na região da África, norte da África e tal. Então, Lewandowski, Temer, dona Vivi. Ele também tinha acesso ao presidente do Senado, Daniel Vorcaro, ao Davi Alcolumbre, tinha acesso ao Ciro Nogueira, presidente do PP, tinha acesso ao Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o sócio do Daniel Vorcaro, né, o Augusto Lima, que também foi preso pela Polícia Federal, e na casa de quem encontraram R$1.600.000 em dinheiro vivo, dinheiro troco para essa turma, né? Ele também tinha contato, era muito próximo do senador Jacques Wagner do PT. Então vocês vejam que é um mundinho limpinho, né? Um mundinho sujo, que é o diabo. O que vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Essas relações do Banco Master com essa turma nojenta. É o famoso mar de lama, né? Nossa. Você vai pesquisando, quanto mais você lê, quanto mais você descobre as relações, quem está envolvido, as ações, conexões nacionais e internacionais, está tudo errado, tudo errado. Você não consegue ver uma coisa certa nessa história toda. É muito impressionante como você consegue criar um esquemão, né, bilionário desse, envolvendo grandes nomes, todos ligados à corrupção, né, nomes antigos da política brasileira. Isso tudo estava passando, vamos dizer assim, por baixo do radar, né? Assim, sem que ninguém percebesse. E aí, de repente, estoura a coisa. É muito parecido com a situação do INSS, né, onde você tem coisas absurdas, um esquemão de décadas, movendo também bilhões ali, provavelmente que deve chegar a bilhão, o que foi roubado dos pensionistas, e também ninguém fica sabendo, né, de repente aparece, e aí você vai puxando, você vê que o negócio é tão grande, que você sabe que, bem, quando a coisa no Brasil ela é corrupta demais, quando é um esquema assim enorme, só tem duas possibilidades. Ou vai ser esquecido, ou eles vão pegar um bode expiatório, vão botar toda a culpa nessa pessoa ou naquele grupo de pessoas, né, para que todos os outros se livrem. Infelizmente, é o que... O Brasil tem que defender a América do Sul, diz Amorim sobre pressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Primeiro de tudo, não é uma pressão contra a Venezuela, é uma pressão contra os narcoterroristas. Então quer dizer que o Lula não quer que nós declaremos os nossos traficantes, que são terroristas, como grupos terroristas, mas quer que ainda por cima a gente defenda os narcoterroristas da Venezuela, do cartel dos Soles, que é comandado pelo braço direito do Nicolás Maduro, o senhor Diosdado Cabello? Por que será que eles fazem isso? Será que tem algum cashback desse dinheiro da cocaína que volta para as eleições? Talvez Hugo Carvajal, o cara da inteligência do Chávez e depois do Maduro, tenha as respostas para isso. E talvez isso daí esteja tirando o sono de muito líder de esquerda da América Latina.
Vale lembrar, a Venezuela é ponto de sustentação para esses narcoditadores, que encontram abrigo seguro lá no território venezuelano, que é comandado pelo narcoditador Nicolás Maduro, amicíssimo do Lula. Ou vocês já esqueceram que o Lula disse que ao Maduro falta só criar a narrativa correta, porque ele é uma pessoa muito boa. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, como bem o professor Olavo de Carvalho sempre alertou. Então o que está em jogo aqui é uma fonte de financiamento de eleições esquerdistas. São conexões de uma narcoditadura muito utilizada, né, para você destinar dinheiro, por exemplo, dos carteiros do Postales para papéis podres da Venezuela. Você investiria o seu dinheiro na Venezuela? Pode ter certeza que Lula, Maduro e todos os demais que são do grupo Foro de São Paulo não estão gostando nada dessa ação americana. Gente, olha só, segundo Flávio Dino, os chamados inquéritos das fake news, os famosos inquéritos do fim do mundo, não tem prazo para terminar e sequer o STF sabe quando terminarão. Inquéritos instaurados em 2019, passados 6 anos já, e não há sequer previsão de término. E segundo o STF, isso não é um problema. Segundo o Flávio Dino, esses inquéritos continuarão abertos. Vejam isso. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E alguém pode se indagar, ou pode indagar. Quando isto acaba? Nenhum de nós sabe. Porque, além do conjunto de provas já existentes e das provas sendo produzidas, nós temos à disposição da autoridade policial e do Ministério Público o artigo 18 do Código de Processo Penal. Podem surgir fatos novos. E o que é que o tribunal vai fazer? Ignorar? E se, de repente, alguém fizer uma nova delação premiada? Pode acontecer que um dos citados, aqui, nesses julgamentos, ou, eventualmente, alguém que não foi citado, por alguma razão, resolva fazer uma delação premiada. Então, se o Ministério Público, à luz dessa eventual delação premiada, entra com uma nova ação penal, isto é ativismo judicial ou é cumprimento do dever legal? São inquéritos, então, que poderão ser utilizados ad eternum para perseguir, para pinçar pessoas. A depender do momento, a depender de quem quer que seja perseguido, vai lá e pinça essa pessoa nesse inquérito, com busca e apreensão, com prisões. Gente, isso é absurdo. Isso nunca existiu no Brasil. Isso é, sim, ativismo judicial. Nós temos, inclusive, jurisprudências famosas do STJ, que inquéritos que duraram por 5 anos foram trancados. Por quê? Por constrangimento ilegal em razão da demora. O inquérito, ele não pode existir para sempre, porque senão ele estará sendo utilizado para perseguir, sendo utilizado até mesmo como instrumento de punição. É exatamente o que está acontecendo com esses inquéritos das fake news. Então vejam só, gente, o STF confirmando e dizendo em alto e bom som que esses inquéritos continuarão abertos e não terminarão tão cedo. Chega de dar regalias para presos. Votamos o fim da saidinha. Votamos o aumento do percentual mínimo de cumprimento de pena para crimes hediondos para 80%. Preso não tem mais visita íntima. Líder de facção não tem que ter auxílio reclusão. Tem que estar em presídio de segurança máxima. Preso não pode votar. Quero começar parabenizando Vossa Excelência e o deputado Capitão Derrite pela aprovação de um novo marco de combate ao crime organizado no Brasil. Parabéns àqueles deputados que votaram para não dar vida fácil ao criminoso. Lamentavelmente, nós vimos que o governo Lula orientou contra e sua base votou contra. Vou repetir.
votou contra um projeto que endurece as penas contra o crime organizado. Agora, senhor presidente, nós estamos propondo aquilo que, na minha opinião, deveria ser o mínimo para uma vida em sociedade. Aqueles que estão presos, não apenas os que já têm o trânsito em julgado, mas todos os presos provisórios, quando estão afastados da vida em sociedade, também não podem exercer o voto, o sufrágio nas eleições. Não faz sentido, deputado Kim, o cidadão está preso provisório, está afastado da sociedade, mas ele pode decidir os rumos da política no seu município, no estado ou até no Brasil. Não é à toa que nós vimos a vitória de quem os presos comemoraram no Brasil na última eleição. Porque bandido se identifica com os seus iguais. Agora nós precisamos botar um ponto final nisso, senhor presidente. Chega de dar regalias para presos. Votamos o fim da saidinha. Votamos o aumento do percentual mínimo, emenda minha. Deputado Alberto Fraga aceitou no seu projeto de cumprimento de pena para crimes hediondos para 80%. Agora no projeto do capitão Derrite, preso não tem mais visita íntima, líder de facção não tem que ter auxílio reclusão, tem que estar em presídio de segurança máxima, presídio federal. E para concluir o pacote, senhor presidente, preso não pode votar. Não faz sentido a pessoa que está afastada do convívio social decidir nas urnas o futuro da sociedade. É um contrassenso, chega a ser ridículo quando nós falamos em outros países que no Brasil é possível que um preso vote numa eleição. Por isso, senhor presidente, a bancada do Novo orienta favoravelmente a esse destaque de nossa autoria e pede o apoio majoritário desta Casa para coroar a aprovação deste projeto tão bem relatado pelo... Que o governo consiga, junto aos bancos, suspender por pelo menos 6 meses os pagamentos dos empréstimos consignados. Nenhum aposentado inadimplente. Não seria justo que se suspendesse e se fizesse com que a dívida gerasse juros sobre juros ou essas pessoas ficassem com o nome sujo. Porque não eram apenas aqueles empréstimos com 1,5%, 2%. Os bancos estavam enganando os aposentados com juros de até 18% ao mês. Quando um aposentado, quando nós atrasamos uma conta, não tem multa, não tem juros, o aposentado foi enganado com o apoio dos governos. Então, o mínimo que se poderia fazer era hoje a gente conseguir, como mais uma decisão, 6 meses que os aposentados ficassem sem pagar os empréstimos, até que a gente pudesse fazer um pente fino em cada um dos contratos. A CPMI tem dado aos aposentados o valor e, naturalmente, as respostas que esperam e merecem. Uma ofensiva norte-americana agora via Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Embaixada publicou uma nota, inclusive uma nota nova, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vamos juntos lá no G1, que já tem todos os detalhes sobre, inclusive, um tom bastante belicoso, né, que já é a marca aí dessas notas em relação ao ministro Moraes. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: estamos monitorando a situação de perto e aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta, segundo aqui essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, né, sobre esse conteúdo, da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. E aí, aqui a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana, em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da lei Magnitsky.
faço uma menção especial ao deputado Zucco, deputado Hélio, todos os parlamentares, deputado Sanderson, que se hoje existe um secretário de RIT, que lhe foi confiada a missão, só existe porque lá atrás um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro confiou a missão no Ministério da Infraestrutura a um jovem, técnico e preparado ministro Tarcísio de Freitas.